Sejam muito bem-vindos ao PodClin, podcast da Imunoclin Vacinação. Eu sou a Gabriele Soares e aqui você vai encontrar informação segura sobre saúde. Para o nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância. Vamos falar sobre a bronquiolite. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos a doutora Jerusa Porto, pediatra, formada pela Universidade Estadual do Pará e também com residência pela Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Jerusa, é um prazer estar com você. Obrigada, Gabi, o prazer é todo meu, né? Tudo que envolve, né, essa faixa etária pediátrica, falar de tudo que envolve, né, as nossas crianças é realmente motivo de muita alegria para mim. Obrigada mais uma vez, doutora. Nós estamos agora num período, né, que vai iniciar agora o final do ano e que geralmente esse período aqui na nossa região traz muitas chuvas. Com as chuvas, a incidência das doenças do trato respiratório também são mais frequentes. Inclusive, ultimamente, nós tivemos conhecimento de um boletim até da Fiocruz, que traz que o aumento de internação de crianças até 2 anos de idade aumentou de forma vertiginosa em São Paulo. E aqui, eu imagino que isso também possa acontecer, não necessariamente nos casos de internação, mas de aumento também da circulação, né, desses vírus do trato respiratório. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente por que isso acontece. Esses vírus, né, eles têm o que a gente chama de acometimento durante o período de sazonalidade, né? Então, nesses períodos de mais frio, né, final de primavera, inverno, né, nessas estações do ano, então especialmente lá na Fiocruz em São Paulo, onde as estações do ano elas são bem definidas, diferente do que para nós aqui da região norte. Então lá na sazonalidade eles realmente têm uma maior circulação desses vírus, porque o tempo favorece isso, né? E por conseguinte o maior número de crianças infectadas que necessitam de internação. Então para a gente aqui que vai iniciar o inverno, né? Então esses vírus realmente começam a chegar, né? Com uma taxa de infecção realmente aumentada, predominando aí em todo o primeiro semestre aí do próximo ano. Nossa, então são os próximos meses, né? Não é só o final do ano. Não, são os próximos meses. E assim, hoje a gente tem um tema que é extremamente importante. Eu acredito que todos os pais, né, de crianças pequenas devam se preocupar com isso, que é a bronquiolite. Eu queria que você pudesse nos falar um pouco sobre por que a bronquiolite ela assusta tanto, por que ela tem uma gravidade, né, que a gente realmente se preocupa. Por que ela é preocupante? Então, a bronquiolite ela é uma doença preocupante porque ela reflete justamente um tropismo que os vírus respiratórios têm pelos bronquíolos, né, que são áreas mais distais do pulmão que levam a criança a ter realmente sintomas respiratórios mais graves, que podem requerer tratamentos assim intensivos, até internação em unidade de terapia intensiva pediátrica, né, e realmente que quando a criança agrava por esse quadro, ela tem até um risco assim aumentado mesmo de óbito. Então, por isso que a bronquiolite ela é o temor, né, das famílias de bebês pequenos, né? Ela é realmente mais grave em bebês menores de 6 meses, né? Em bebês com condições como prematuridade, né? Doença cardíaca, então bebês com cardiopatia congênita, doenças pulmonares crônicas, da própria prematuridade, então são bebês que acabam sendo afetados de forma mais intensa e grave por esses vírus. Então, a bronquiolite, nós podemos dizer que ela é uma doença que afeta principalmente os extremos, né? Crianças muito pequenas e idosos. Seria isso? Seria sim. Essa população de maior risco, elas têm uma chance maior de desenvolver o quadro grave da bronquiolite, né? Porque assim, toda criança até os 2 anos, ela vai ser infectada por um dos vírus que causa a bronquiolite, né? Principalmente aí a gente traz o vírus sincicial respiratório como principal agente causador, mas também tantos outros como influenza, parainfluenza, metapneumovírus, o próprio coronavírus, né, bocavírus, são vírus que vão acometer a criança até os 2 anos, todas serão infectadas. Mas uma parcela dessas crianças vai evoluir para a forma grave da doença, que é quando realmente o vírus, com tropismo ali pelos bronquíolos, por essa via distal pulmonar, vai atacar ali para promover uma reação inflamatória grave, levando a sintomas respiratórios mais graves. E os idosos, né, entram também como uma faixa etária de risco importante para a complicação da bronquiolite. Né? Nós da faixa etária intermediária, então crianças maiores a adultos, até nessa faixa etária por volta dos 60 anos, não é que a gente não adoeça, a gente contrai o vírus, nós somos fômites
Nós transportamos o vírus para crianças de faixa etária de risco, mas a gente não costuma ter sintomatologia realmente intensa relacionada a essas infecções. Entendi. E em relação à identificação, né, da bronquiolite, por que ela às vezes é confundida, por exemplo, com uma infecção por influenza? Isso é realmente uma pergunta interessante, porque no quadro inicial, então nos primeiros dias de sintoma, a bronquiolite ela costuma afetar as vias respiratórias superiores, então febre baixa, mas também coriza nasal, tosse. Normalmente nesses primeiros dias ainda não tem um desconforto respiratório associado, então isso confunde com os outros vírus que levam ao quadro de resfriado comum da própria gripe, né? Só que uma vez chegando ali ao período ali por volta do 4º ao 6º dia de doença, né, onde o vírus, caso a criança não consiga combater ali aquela infecção ainda na fase que está disseminada na via aérea superior, esse vírus ele pode atingir essas vias mais distais do pulmão, que são os bronquíolos, como a gente falou, e provocar uma reação inflamatória ali intensa. Tem ali um tropismo direto por aquele tecido ali e trazer tudo de agravo relacionado a essa infecção, né? Então ela se confunde muito no período inicial, mas fica bem evidente que é bronquiolite quando chega nesse período crítico ali por volta do 4º ao 6º dia ali de doença, pra gente conseguir dar um diagnóstico aí. Entendi, então depende dessa evolução. Depende dessa evolução. E aí, é claro que a gente precisa entender também como é o tratamento, né? Identifiquei que estou com um quadro de bronquiolite. Qual é o tratamento? Então, a primeira coisa assim, que eu costumo dizer para as famílias é o seguinte: tem uma criança menor de 2 anos em casa, é aquela criança que eu não relaxo enquanto não passou ali os 7 dias de infecção geral, né? Então, criança que manteve um bom estado geral e tudo a gente vai tratando, só manejando os sintomáticos, né? Mas uma vez que a criança ali por volta do 4º dia ao 6º dia de doença evolui para uma piora, evolui com cansaço respiratório, o principal tratamento dessa criança vai ser intervenção de suporte. Então, se precisa de oxigênio, se precisa de fisioterapia respiratória, se precisa de uma internação, se precisa ir para uma UTI, o importante é que a gente não retarde o tratamento de suporte. Não existe um tratamento medicamentoso, não é antibiótico, não é xarope para tosse que vai resolver a bronquiolite, mas se a gente não age de forma imediata, dando o suporte que a criança precisa para ela conseguir passar por esse período de turbulência ali, né, onde o pulmão está realmente muito comprometido, se a gente não der o suporte para ela passar por essa fase, ela pode realmente evoluir para quadros gravíssimos, né, e até óbito. Então, gente, prestem atenção nessa informação. Não há um medicamento que seja eficaz nos quadros de bronquiolite. Não há, realmente não há. Aí a gente trabalha mais com a prevenção da bronquiolite, né? A gente tenta prevenir. Entendi. Então vamos falar sobre isso, né? Já que é um quadro viral, né? Que acredito que se tratando de um quadro viral fica realmente mais difícil, né? De não sermos acometidos em alguma fase da vida. Sim. Como é que faz para se prevenir? Então, assim, a prevenção ela entra de forma, né, geral. Então, se eu recebo bebês em casa, se eu tenho bebês em casa nessa faixa etária, então muito cuidado com a exposição a outras pessoas, a pessoas doentes, né? Se eu já tenho uma criança sabidamente com uma doença da via aérea respiratória, né, aí seja superior ou inferior, tentar trazer as questões de isolamento, né? E também através da imunização, né? O que a gente tem, né, de forma atual acontecendo no Brasil é que as crianças na faixa etária de risco, né, que foram elegíveis para receber o anticorpo pronto, então não existe uma vacina que induz anticorpos nas crianças. Eu vou aplicar como as outras do calendário básico, vou aplicar uma vacina, ela vai, né, através da vacina, ter uma resposta imunológica e produzir seus anticorpos. Isso ainda, infelizmente, não existe. Está em estudo, mas ainda não temos nada concreto relacionado a isso. O que a gente tem que realmente melhorou, mudou a vida de muitas crianças é o anticorpo pronto, o anticorpo monoclonal pronto, que aqui no Brasil que a gente mais tem é o palivizumab, mas aí restrito para crianças realmente de uma faixa etária de risco. Então, crianças que nasceram muito prematuros, abaixo de 29 semanas, crianças com condições como cardiopatia congênita, doença pulmonar crônica, são elegíveis para receber. Então, essas crianças recebem no período de sazonalidade. Então, ali no primeiro semestre, normalmente
normalmente uma dose por mês, porque o anticorpo circula ali os 20 dias na corrente sanguínea, então eles recebem 5 doses, sendo uma dose por mês. Então ali para tentar manter uma proteção pelo menos ali até durante o primeiro ano de vida. E agora mais recentemente com a imunização das gestantes, né, que realmente é um grande ganho, a gente comemora muito essa vacina, a gente imagina que seja uma vacina que vai mudar a epidemiologia da bronquiolite no nosso país, mas continua sendo uma imunização passiva de bebês, né? Eu vou induzir uma imunização ativa nas gestantes com a vacina agora Abrismo, que a gente tem, né? Ela vai induzir realmente, a gestante vai produzir anticorpos e vai passar para o seu bebê através da placenta. Então ele continua recebendo o anticorpo pronto, mas aí com uma chance de proteção, né, de duração desses anticorpos aí por volta de 6 meses, mais ou menos. Então você já respondeu a minha próxima pergunta, né? Que muitas famílias perguntam pra gente por que não tem vacina para o bebê e só no caso agora para gestante. É, justamente por isso. É uma coisa que é muito estudada no mundo inteiro, mas aí de forma concreta a gente ainda não tem uma vacina para ser aplicada com eficácia e segurança na nossa faixa etária de bebezinhos. Bom, então já que nós estamos falando sobre imunização, sobre vacinação, eu vou chamar também a enfermeira Tâmara da Imunoclin, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre essa nova vacina que chegou aqui no mercado, que é a Abrismo. Tâmara. Oi, Gabi, doutora Jerusa, muito obrigada pela oportunidade. Informar a população é sempre muito importante e falar de vacinas vai ser sempre um prazer. Hoje nós vamos falar sobre o calendário vacinal da gestante. Como a doutora já veio comentando, as vacinas elas estão ali para prevenir diversas doenças de forma grave e na gestante em específico, algumas vacinas vão prevenir o bebê também de algumas doenças. No calendário vacinal da gestante, tem a vacina da hepatite B, a vacina antitetânica, a vacina contra a coqueluche, que é a DTPA, é uma vacina específica da gestante, as vacinas de campanha, que é a vacina da gripe, a influenza, e tem uma vacina que chegou agora pra gente, que veio de forma inovadora, e como profissional de saúde é muito satisfatório poder anunciar essa vacina para a população, que é a vacina Abrismo. Todas essas vacinas são importantes, só que algumas vacinas não estão disponíveis na rede pública, como a vacina agora da Abrismo, que é a vacina contra o vírus sincial respiratório, que ele é responsável por causar infecções no trato respiratório inferior e infecções graves em bebês. Os mais acometidos, como a Gabi já comentou, são os bebês, as crianças ali recém-nascidas e o público idoso. Então essa vacina ela veio para nos ajudar a causar uma proteção desse bebê pelo menos até os 6 meses de vida ali. A vacina Abrismo, ela protege contra infecções do trato respiratório inferior de forma grave causadas pelo vírus sincial respiratório, que é o famoso VSR. Como a doutora falou, é muito importante que a gestante tome a vacina para que o bebê seja protegido. E ela vai proporcionar uma proteção do bebê até os 6 meses de vida. Então, a gente precisa informar essa gestante e qual faixa etária ela pode tomar. Ela é autorizada da 24ª semana gestacional até a 36ª. Porém, ela é mais indicada a partir da 32ª semana, porque é o período que a placenta está maior, o bebê vai ter uma absorção melhor. Então, as gestantes que estão tendo uma gravidez tranquila, que podem esperar até esse período, é muito mais indicado que seja aplicada a partir da 32ª semana gestacional, obedecendo o prazo máximo até a 36ª semana. Vale ressaltar que precisa ser dado um intervalo entre as vacinas, se considerado a Abrismo. Além disso, é uma vacina super tranquila, intramuscular, em dose única e nós temos disponível na Imunoclin. Nós estamos à disposição de vocês para maiores informações, para esclarecimento de dúvidas, podem estar nos chamando no WhatsApp da Imunoclin e nós fazemos atendimento tanto na clínica quanto domiciliar. Conte conosco. Obrigada, Tâmara, pelas informações relevantes, né, esclarecedoras também. E para finalizar o nosso bate-papo, então, unindo as informações que você trouxe para a gente, com as informações que a Tâmara trouxe, as gestantes que estiverem nesse grupo, né, de idade gestacional indicada para vacinação e não realizarem sua vacina, elas estão correndo mais riscos, o bebê vai correr mais risco de se infectar com o VSR? O que a gente sabe é que crianças de até 2 anos
todas as crianças de até 2 anos vão entrar em contato com esse tipo de vírus. A gente não consegue prever quais irão evoluir para uma forma grave. A gente sabe que crianças abaixo de 6 meses, com alguma comorbidade, como a gente falou, elas têm maior chance de evoluir para forma grave, mas às vezes mesmo crianças que não estão dentro desse grupo de risco acabam evoluindo para forma grave, né? Então, realmente, a gestação, nessa idade gestacional elegível para receber a vacina é uma janela de oportunidade, né? Porque é a única forma de prevenção que a gente tem para a população pediátrica de forma geral. Porque aí, uma vez que o bebê nasce e a mãe não recebeu essa vacina, a única forma de eu conseguir controlar e prevenir é através do anticorpo monoclonal, que não está disponível para as crianças, para todas as crianças, né? Está disponível apenas por aquelas crianças de idade gestacional abaixo de 29, com comorbidades, né? Então, realmente, o ganho dessa vacina está justamente relacionado a isso, porque aí eu consigo proteger toda a faixa etária pediátrica dos bebês que estão nascendo agora nesse período, né? Não tem um grupo que é elegível ou não, todas as gestantes são elegíveis, é uma janela de oportunidade mesmo, assim, eu diria, como eu sempre falo nas minhas redes, né? É um item essencial do enxoval, né? É um item essencial do enxoval de uma gestante a aplicar essa vacina. Maravilhoso. Obrigada, doutora Jerusa, pela participação maravilhosa conosco hoje. Eu agradeço também, né? Foi muito importante, eu acho, a gente conversar sobre esse assunto tão relevante. Eu acho que vai trazer realmente muito discernimento aí para as mamães nessa fase tão importante da vida. Me coloco à disposição para conversas futuras. E é isso, obrigada. Obrigada, doutora Jerusa. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e nos siga também nas redes sociais. Você vai encontrar informações sobre essa e outras vacinas. Até a próxima!